Boa noite a todos. É com imensa alegria que iniciamos mais um trabalho espiritual do TCE Recanto de Interlagos, essa casa que sempre nos acolhe com todo amor e com todo carinho. Que a doce e serena paz do nosso Mestre Jesus nos envolva e assim eu os convido a buscarem lugar de recolhimento interno para fazermos a nossa prece. Através da prece, nós vamos nos conectar, nos elevar em sintonia com o Pai Criador e com as esferas superiores, expressando os nossos sentimentos mais profundo, buscando o auxílio que necessitamos e agradecendo pelas bênçãos que nós recebemos todos os dias. A prece nos auxilia a elevarmos o nosso padrão vibratório, auxiliando-nos a manter o equilíbrio espiritual e a força moral para enfrentar os nossos desafios com mais leveza. E assim, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, o nosso Pai Criador. Aqueles que desejarem podem fechar os olhos para uma maior concentração. E vamos agradecendo, amado Pai, pelo dom da vida, por essa oportunidade reencarnatória e por mais esse trabalho espiritual de estudo e de aprendizado. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus, o nosso modelo, o nosso guia, que nos conhece profundamente, sabe do momento que vivemos e nos ama muito, e tantos exemplos e ensinamentos nos deixou, que possamos seguir cada vez mais os seus exemplos, os seus ensinamentos e praticá-los em nosso dia a dia. Agradecemos aos nossos anjos guardiões, pedindo que estejam sempre conosco, nos inspirando e nos amparando. E assim, mais harmonizados, nós vamos para as nossas vibrações, colocando o amor em ação, direcionando os nossos melhores pensamentos e sentimentos àqueles que necessitam. Então vamos mentalizando os nossos irmãos que se encontram nos hospitais, nos leitos de dor, nas salas de cirurgia, nas UTIs, que eles possam ser amparados pelas equipes médicas do plano espiritual, aqueles que puderem ter a sua saúde recuperada, que sejam todos envolvidos em energias balsâmicas, de refrigério, de saúde, de paz e de muito amor. Vibremos. E agora vamos mentalizando o nosso planeta Terra, essa casa abençoada que nos acolhe, envolvendo-a em luzes de amor, de equilíbrio, de paz. Vamos mentalizando os países em guerra, pedindo que possa sempre prevalecer o diálogo e o bom senso entre os seus dirigentes, para que a paz possa ser alcançada. Vibremos. Vibremos por todos os lares e pelo nosso lar em particular, que os exemplos e ensinamentos de Jesus estejam presentes, assim como o diálogo, a compreensão, o respeito, o amor e o perdão. Vibremos. E assim agradecemos a Deus, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos anjos protetores, e que possamos, Pai, ter sempre o amparo e o auxílio dos benfeitores celestes, buscando o entendimento, o conhecimento através dos estudos, para que tenhamos serenidade, sabedoria de identificar em nós os pontos que precisam ser melhorados e que possamos nos transformar, nos tornarmos melhores a cada dia. Sê conosco, Senhor, por hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.
fé e equilíbrio em todas as direções. Reflexão do livro Instrumentos do Tempo, escrito pelo irmão Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Como reflexão, o tema vai ser o seguinte: caridade do esquecimento. Bom, o esquecimento do que será? O esquecimento de tantos acontecimentos ruins, né? E porque nesse acontecimento reside a força progressiva do bem. Se a gente esquece, vai fazer bem para nós mesmos. E vamos compreendendo que não devemos fixar, né, nas pequenas desarmonias que nos rodeiam, você fica focando naquilo que aconteceu de negativo. E por isso vamos esquecer, olha, tantos esquecimentos que a gente tem que compreender, né? Por exemplo, o erro do vizinho, o mau temperamento do próximo, né? O mau caráter, o mau humor, tudo isso. A irritação do companheiro, pode ser do marido, um parceiro de trabalho. A ingratidão dos parentes. Eu faço tantas coisas e eles nem reconhecem. Vamos esquecer isso. A intriga sutil que vem dos outros, né? Você consegue perceber porque isso te afetou, então vamos esquecer, né? A palavra maldosa, uma frase agressiva, a resposta impensada que o outro nos dá, né? Aquela resposta tão chata, uma resposta tão negativa. E a saudação não respondida, se falar oi e não houve nenhuma resposta. E por que nós temos que nos ser tocados por isso, né? A irreflexão, né, de tantas pessoas que nos cercam. As pessoas nem pensam, né? Nem refletem a respeito de qualquer situação e a gente fica mais ou menos que ofendida. Não, vamos esquecer. A atitude do irmão em desacordo com a sua forma de ser, da sua opinião, dos seus valores, né? Porque cada um é diferente do outro. E a ferida do semelhante que nos atinge, porque a pessoa é tão ferida, é tão magoada, é tão machucada e acaba atacando a gente, né? Então vamos esquecer isso. A infelicidade do companheiro inseguro, pode ser companheiro de trabalho, num centro espírita, e a observação, né, ofensiva do irmão que procura nos ferir a nossa dignidade. Mas por que vamos nos ofender, vamos esquecer? Um esquecimento que nos leva ao caminho da luz. E a incompreensão do meio onde você trabalha e serve. Como eu digo, pode ser tanto numa atividade profissional como dentro de um centro espírita, né? E a dificuldade que se apresenta como prova, né? Sempre a dificuldade é uma prova, diante da nossa força de vontade e o esforço de podermos nos manter na conduta correta. Então, nessa caridade do esquecimento, porque esquecimento é uma grande caridade, né? Vamos abrir o coração à luz e vamos adiantar, né, os nossos passos, amenizando-nos no esquecimento das trevas dessa caminhada, nessa existência, né, nessa encarnação. Quem recebe a compreensão dessa dádiva da luta do esquecimento, porque é uma dádiva, né, gente, saber esquecer, realmente encontramos o verdadeiro caminho do céu, caminho da grande bênção, né, caminho para Deus, e da misericórdia dessa caridade tão iluminada e consoladora.
É uma grande caridade. Nós podemos esquecer dos fatos negativos e sempre lembrar dos acontecimentos que nos eleva, nos faz crescer, né? Que são os grandes ensinamentos dos grandes avatares deste planeta Terra, principalmente do Mestre Jesus, sempre na fé e equilíbrio em todas as direções. Toda religião é boa, a depender da pessoa. Nenhuma religião salva a quem não se salva. Eu sou espírita desde muito jovem, mas não é o espiritismo que vai me salvar. São os meus esforços para fazer o que o espiritismo recomenda. Não tenha inimigos, não revide mal por mal. Procure ser irmão do seu irmão, do seu inimigo. Procure ser útil, deixe na terra pegadas para quem vem depois seguir os seus pés que levaram ao porto de segurança.